E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de um tempo um pouco longe das gravações de vídeos aqui para o canal, eh, apenas com boxing, nosso curso de história da igreja, agora irei voltar. E irei voltar com gosto de gás, né? Estarei postando, se Deus quiser, dois vídeos sobre o tema que irei falar para vocês agora. E depois um terceiro de uma série de gravações em relação à historiografia como um todo. Hoje irei tratar com vocês sobre esse livreto, tá bom? Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, pregador da palavra, do Franklin Ferreira, da editora Pés. Provavelmente não está dando para vocês verem muito bem, mas esse aqui é um livraço, tá bom? Um livraço maravilhoso. Primeiro, falando sobre ele e a experiência que tive com ele, porque eu fiquei com o pé atrás, depois que eu comprei, eu pensei assim, bom, pode ser que o Franklin Ferreira ele esteja apenas colocando nesse livro uma biografia que já estivesse nos servos de Deus. Mas ainda bem que eu me enganei, porque esse livro ele traz três coisas muito legais, muito interessantes e querer trabalhar com vocês agora. Primeiro, ele traz uma biografia voltada para a produção intelectual de Lloyd Jones, ou seja, ele trabalha sobre a vida de Lloyd Jones e as publicações. Ou seja, tal parte da vida de Lloyd Jones ele publicou tal livro em tal circunstância. Para quem gosta de ler Lloyd Jones, né, é algo magnífico, algo maravilhoso. Porque curiosidades sobre a vida dele, circunstâncias que nos levam a perceber algo específico e muito legal sobre o que estava acontecendo com ele, com aquela pregação, aquela outra, pregações que nos marcam bastante, como as de Lloyd Jones. Então, podemos ver um pouco sobre o que estava acontecendo com ele em cada pregação, em cada livro que ele publicou. Agora, especificamente, eu irei trabalhar com vocês, irei contar a vocês algumas outras histórias do Lloyd Jones. Um vídeo que nós trabalhamos sobre as histórias sobre ele. E irei contar para vocês um pouco mais dessas histórias. Histórias muito curiosas. Vejam bem. Geoffrey Thomas, que morava em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, testemunhou que ficava mais atemorizado por alguns sermões de Martin Lloyd Jones do que pelos bombardeios de aviões alemães. Ou seja, a convicção de pecado, o poder de Deus era tão maravilhoso na vida do Lloyd Jones que o soldado tinha mais medo das pregações sobre a ira de Deus, das pregações sobre as escrituras, do que os bombardeios. Olha que coisa interessante. Doutora Anne Conan também falou sobre sermões de Lloyd Jones, confessando que esses sermões produziram nela um anseio de examinar pessoalmente as escrituras. Afirmou também que ele sempre exaltava a Cristo e nunca procurava expor-se. Os sermões de Lloyd Jones sempre produziam nela fome e sede pelo Deus vivo, porém nunca a deixaram com um sentimento de autossatisfação, nem a deixaram humilhada a ponto de perder a esperança. Olha que linda relato, né? A pregação fiel da palavra muitas vezes nos leva a ter fome e sede pela palavra de Deus. E então, é interessante como nesse verdadeiro avivamento, na época de Lloyd Jones, a palavra de Deus era maravilhosa e incrível. E muitos relatos, como J. Parker, nos fala que o homem de Deus mais abençoado que ele conheceu foi o próprio Lloyd Jones. Ele também fala nesse livro. Inclusive, algumas pessoas pensavam que conviver com Lloyd Jones era algo fenomenal, ou ele era uma pessoa sobrenatural, fora do comum. Mas depois que conviviam com ele, viam o seguinte, que era Deus usando aquele homem, e ele era um homem como qualquer outro, mas um homem santo, consagrado a Deus. Isso é muito interessante. Eu lembro também do relato do Dorothy Lyman Moody, quando, quando foi ouvir pela primeira vez as pregações de Spurgeon, e pensou assim, esse pregador que eu leio e tem tanto poder na própria leitura do sermão, deve ser alguém fantástico, incrível.
Mas o diferencial, como Moody aprendeu, não era que Spurgeon era incrível, não era que Lloyd Jones era incrível, mas que eles eram servos de Deus, humilhados diante do Deus vivo, e então era Deus que se mostrava. É porque Spurgeon e Lloyd Jones sabiam que sua fraqueza era grande e que eles precisavam do Deus Todo-Poderoso. E quando eles buscavam esse Deus Todo-Poderoso e pregavam a sua palavra, Deus vinha com poder e abençoava a sua pregação. A fidelidade deles era abençoada pelo Deus vivo, porque o próprio Deus produziu a fidelidade e o próprio Deus abençoou a pregação. E esse poder não era de Lloyd Jones, não era de Spurgeon, era do próprio Deus vivo. A tal ponto de que até hoje, lendo os sermões deles, somos abençoados. Por quê? Porque Lloyd Jones e Spurgeon morreram e estão no céu com Deus vivo, estão no paraíso, mas o Deus vivo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele está conosco agora, com todos aqueles que creem. E com aqueles que não creem, a ira de Deus se revela do céu contra eles, mas aqueles que creem, a paz de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e a bênção de Deus está sobre ele. Então, prosseguindo para algumas outras histórias muito interessantes do livro. Muitas histórias legais, pessoal. Quem gosta das histórias do Lloyd Jones, tem muito disso no livro. Olha o que o Dr. James E. Packer, J. E. Packer, muito conhecido também pregador e autor do Entre os Gigantes de Deus, diz: jamais ouvi outro pregador que em si mesmo possuísse tanto de Deus. A abordagem de Lloyd Jones habitualmente era semelhante à do profeta Isaías. Ele analisava o homem em suas pretensões, em sua suposta grandeza, em sua autossuficiência, em sua moralidade religiosa, cultural e intelectual. É interessante que nos sermões de Lloyd Jones, ele faz uma descrição tão convincente, tão interessante sobre o homem, que a gente vê genialidade naquilo. Ele coloca o homem como ele acha que ele é. A ideia do homem de si mesmo, do homem moderno, até que ele coloca o homem no cume do monte, até o ponto de Deus descê-lo abaixo, humilhá-lo e convertê-lo. Para que ele não esteja no monte como em Babel, exaltando a si mesmo e indo para o inferno, mas que Deus o faça descer, se humilhar, para elevar o próprio Deus na escada de Jacó aos céus. Como diria Lutero, não é a teologia da glória, mas é a teologia da cruz. Não é a torre de Babel, mas é a escada de Jacó. É Deus construindo o nosso caminho até Ele mesmo, não o homem, para a glória de Deus. Olha o que ele continua dizendo sobre Lloyd Jones. Ele exaltava-o como se fosse o enchimento de um balão, para depois ser estourado, a fim de humilhá-lo e revelar claramente sua fraqueza, sua futilidade e seu pecado. Deus, mediante o único Salvador, seria sempre exaltado. O alvo dos sermões de Lloyd Jones era mostrar a insignificância do homem e a grandeza de Deus. Como a gente precisa saber hoje sobre a malignidade, a insignificância, a necessidade do arrependimento contínuo e real do homem nos dias de hoje. Temos pouco disso, infelizmente. Ele fazia suas explicações durante o próprio sermão. O exame, a análise e o diagnóstico levaram seu paciente ao ponto de desespero, a fim de mostrar-lhe em formas vívidas seu pecado e seu erro. Só um homem que vive, que confia e crê em Deus e que Deus lhe deu uma capacidade, uma fé maravilhosa de ver Deus como real, poderia expor o pecado das pessoas, expor as pessoas o quanto estão terrivelmente perdidas ao ponto do desespero. É uma obra de Deus muito linda. Na conclusão, Deus seria apresentado como o Deus de toda a graça, e com intensa ternura, Lloyd Jones exortava qualquer pessoa a lançar-se sobre a misericórdia de Cristo, pois somente assim se encontraria a certeza da vida eterna e da glória. No final, o pregador seria despercebido do cenário, deixando os seus ouvintes com o Deus que ele tanto queria que conhecessem. É muito interessante, pessoal. Muito maravilhoso. Lloyd Jones ele sentia repugnância sobre quem exaltava o próprio Lloyd Jones e
ele queria assumir, desaparecer para que Deus aparecesse. A gente lembra de João Batista e o quanto falta dessa humildade hoje, né, pessoal? Além disso, também tem aquela famosa história de uma mulher que era apegada a cultos, a espíritos estranhos, espíritos pagãos. Era uma feiticeira. E essa feiticeira, ela foi na pregação de Lloyd Jones querendo saber que espírito que estava lá. É dito que quando ela estava ouvindo a pregação, ela não pôde se levantar, ela queria sair dali, mas ela não pôde se levantar. E Deus converteu-a, porque ela viu que havia um espírito em Lloyd Jones, um espírito de luz, um espírito da verdade, que era superior a qualquer coisa que ela havia visto e que era o Deus verdadeiro, não era o engano que ela estava envolvida. Além disso, pessoal, temos aqui nesse livro também um relato, e eu achei isso interessante, porque é o relato de alguém que conviveu com Lloyd Jones. Foi o Jack Walker, que ele foi missionário pela Capela de Westminster no Brasil, há 47 anos. Atualmente, ele está servindo como membro da equipe pastoral da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, São Paulo. Atualmente, na época da autoria desse livro, na década de 90, se eu não me engano. E, para finalizar, pessoal, é interessante também pontuar que o Lloyd Jones não levava a pregação do evangelho no púlpito como uma brincadeira, como fazendo piadas. Ele era uma pessoa bem-humorada fora do púlpito, mas ele via que era necessário, era urgente a pregação do evangelho. Não ser contra o riso, como na Idade Média, achar o riso algo diabólico, mas sim a correta e necessária realidade no púlpito de estar num momento solene, diante de Deus, por Deus, pregando a palavra de Deus, as pessoas que precisam de Deus, as pessoas que irão morrer, o pregador que irá morrer, mas ele precisa pregar a vida de Deus com poder. E não há espaço para brincadeiras demais, não há espaço para ficar com piadinha e graça, porque é algo sério. É algo de vida ou morte eterna. Então, pessoal, outras coisas muito interessantes que eu iria trazer no segundo vídeo será em relação também à questão do Lloyd Jones, da pregação dele, da pregação. O que esse livro fala sobre a pregação do Lloyd Jones. É interessante que ele também era mostrado que ele era capaz de pregar e ensinar tanto adultos quanto crianças para entender o evangelho. E como doutor, ele percebeu o diagnóstico do problema do ser humano na época, descrevia o quão desesperador e quanto terrível era essa doença chamada pecado e depois propunha a cura com a graça de Deus. Além disso, pessoal, algumas outras coisas. A última história aí para a gente se regozijar no ministério com o poder do Espírito Santo, Lloyd Jones. Lloyd Jones não fazia apelos. Um amigo meu contou-me o que aconteceu depois de uma das suas pregações na Irlanda do Norte. O dirigente perguntou-lhe se deveria puxar a rede. A resposta de Lloyd Jones foi: vamos deixar o Espírito Santo fazer isso. Portanto, não devemos ficar admirados da sua versão de estatísticas espirituais, tais como número de conversões ou pessoas presentes às reuniões. Os cultos atraíam pessoas de lugares bem distantes. Um dos congregados viajava de avião de Edimburgo, na Escócia, até Londres, removendo um trajeto de aproximadamente 600 quilômetros. Ou seja, muitas pessoas vinham de um lugar muito distante, vinha de 600 quilômetros de avião para ouvir a pregação da palavra. E quantas vezes estamos perto da igreja e achamos tantas barreiras para ir? Então, pessoal, essa questão do apelo também, que já darei um vídeo, né, para tratar sobre o apelo, se vocês quiserem um pouco do relato da teologia do apelo, e com certeza aprendi bastante com o reverendo Alain René, o reverendo da minha igreja, da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Danil, e aí eu vou tratar um pouco sobre a teologia do apelo, se vocês quiserem. É interessante que essa questão de apelo é algo tão sério que foi também adotado
por Billy Graham, e não só Billy Graham, mas muitas das igrejas de hoje, a maioria, o apelo de ir ao púlpito. E Loud Jones e Billy Graham, na época, marcaram uma reunião para descobrir, para conversar sobre isso. E Loud Jones exigiu que, para que ele apoiasse Billy Graham, ele teria que ser um tanto mais evangélico, um tanto mais... e ter essas ênfases bíblicas reformadas, atendidas conforme Loud Jones pediu a ele. Porque, por exemplo, Billy Graham, ele compartilhava a bancada com católicos, liberais, e pessoas que não criam nas escrituras como ela deveria ser. E Loud Jones não via isso com bons olhos. Além desse apelo, o apelo que as igrejas tradicionais e que vemos nas escrituras que não tem tanto embasamento bíblico, apesar de ter um embasamento bíblico, mas vemos que não tem algo consistente. E também, em terceiro lugar, Loud Jones pedia que o Billy Graham ele também estivesse comprometido com a causa da fé evangélica como Loud Jones queria. E vemos também que o entrega diante de Deus e o quanto a vida desse servo de Deus, Deus abençoou-a. Ele mesmo disse que ele deixou uma carreira na medicina muito promissora. Ele era assistente do médico da rainha, a rainha Elizabeth também. Tanto a rainha que veio antes quanto a própria Elizabeth. E então ele deixou toda essa possível glória, um grande salário, coisa parecida, para ser um pregador da palavra. Por incerteza financeira, por aceitar dificuldades. Mas o próprio Loud Jones diz: eu não me prejudiquei em nada. Deus sempre cuidou de mim. E ao invés dele ser rebaixado, ele foi promovido, porque ele viu que entendeu nas escrituras que, na realidade, ser um pregador da palavra é a principal tarefa que há no mundo. E Deus abençoou muito o ministério dele, Deus abençoou muito a vida desse servo dele, e é impressionante. Porque ele estava na igreja desde muito jovem por causa da sua família, mas ele também via que ele ainda não era convertido. Que se ele morresse, o inferno, ele iria para o inferno. Ele, jovem, teve a morte do seu pai, a morte de um irmão mais velho, logo próximo dele. E ele viu o desespero de que era não ter certeza de salvação. Eu lembro de Whitefield John Wesley, que também descobriram que não eram convertidos, e eles eram chamados metodistas, porque eram muito metódicos na sua espiritualidade, liam muitas escrituras, liam as escrituras no idiomas originais, oravam, jejuavam, faziam muitas obras de caridade, como visitar presos, dar comida aos pobres, mas não havia uma transformação essencial nos seus corações. Assim como Loud Jones, não havia uma comunhão com Jesus Cristo. Uma comunhão de não saber somente o que crer, mas saber em quem temos crido. Saber simplesmente que Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o meu Salvador. John Wesley, depois que ele viu os moráveis cantando em um barco, diante de uma tempestade, porque eles tinham certeza de salvação, e então eles tinham certeza de quem era Jesus, então eles cantavam, e John Wesley ficou em desespero. Loud Jones também, diante da morte, ficou em desespero. Eu não sei o que aconteceu com sua vida diante desse Covid, mas pode ter sido muitas certezas na sua vida. Mas eu também lhe digo que Deus lhe dá o agora, o presente. Aproveite enquanto você tem vida. A hora de buscar a Deus é agora. Whitefield, quando leu a vida de Deus na alma do homem, ele buscou a conversão, ele passou 5 anos buscando a conversão. Pode ser que alguém se converta nesse apelo, mas a vontade do homem, muitas vezes, a maioria das vezes, não é a vontade de Deus, do Deus dos céus. A vontade decretada está aí, mas agora a vontade revelada é outra. E a vontade revelada nos fala que é Deus que é o Senhor da salvação do início ao fim. A salvação pertence ao Senhor. Portanto,
Busque ao Deus Todo-Poderoso, busque a conversão, busque as Escrituras, ore a Deus para que Ele lhe salve, até que Ele lhe salve. Busque, busque, busque. Vá à igreja, vá a uma igreja bíblica, leia a Bíblia por inteiro, ore a Deus, porque a eternidade está em jogo. E se você morrer sem Cristo, vai haver a condenação eterna. Essas realidades que Lloyd Jones nos fala na pregação e que tem todas essas histórias, graças a Deus, são muito boas. E não contei todas as histórias, né? Se vocês quiserem também, eu posso fazer as parte 2 dessas histórias do livro, mas agora eu irei fazer sobre a pregação de Lloyd Jones. Deus abençoe.